Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A pergunta que se levanta é por que exatamente Deus tem um único filho? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Veja bem, simplesmente porque estamos falando exatamente de você. Você irá gerar o Cristo uma única vez? Prova disto é que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Sim, você irá gerar o Cristo uma única vez, simplesmente porque você é o Deus deste lugar. Até porque o Verbo se fez carne. Toda carne é Deus em manifestação. Até porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15, disse Paulo: Na sua carne, o homem Jesus desfez a inimizade. Isto é, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. A carne e o espírito são inimigos entre si, pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Em outras palavras, o corpo e o espírito precisam se unir para gerar o Cristo neste lugar. E desta forma podemos entender que o homem Jesus não era Cristo, senão o próprio Deus. Pois Jesus, ele gerou o Cristo em si mesmo. Isso significa que ele não era o Cristo. Cristo nada tem a ver com Deus. Deus é o Criador. Nós somos o Deus deste lugar que geramos o Cristo. O Cristo não é criador absolutamente de nada. Cristo é uma expressão para aquilo que o ser humano não é capaz de discernir através da mentalidade da carne. Até porque a palavra que se encontra no homem, que é o Verbo, é o próprio Espírito. Disse Cristo: As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que se encontram na nossa mente são justamente o Verbo que é Deus, pois o Verbo se fez carne, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é o Verbo que se encontra na carne. Em outras palavras, a carne e a palavra são uma única coisa. Em outras palavras, o corpo e a palavra, que é o Espírito, são Deus neste lugar. Mas Cristo nada tem a ver com a carne ou com o Espírito. Repito, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15, disse Paulo: Na sua carne, o homem Jesus desfez a inimizade, isto é, para criar em si mesmo um novo homem, um novo ser, que nada tem a ver com Deus, que nada tem a ver com o corpo, que nada tem a ver com a palavra que é o Verbo. É algo que não pode ser compreendido pela carne. Nisto podemos entender que Deus é simplesmente um ser humano, mas Cristo é algo que foge completamente à lógica e o raciocínio do que nós aprendemos até aqui. Pense e reflita. Até o próximo vídeo.